Por que as pessoas andam tão intolerantes? Você pastor, já estou cansado de pessoas assim ao meu redor. Primeiro você tem que entender o que essas pessoas estão enfrentando. A vida tornou talvez as pessoas assim. Você trabalha com uma pessoa que é rígido, que é de certa forma difícil a você se achegar à pessoa. Eu quero citar aqui os sinônimos de intolerância. O sinônimo da palavra intolerante é inflexível, rigoroso, severo e intransigente. Talvez pastor, eu lido com pessoas realmente inflexíveis, rigorosas, com pessoas ao meu redor que distratam as pessoas. O que eu faço? Entenda a vida dessa pessoa. Você pode dizer assim, puxa, mas eu também passo por problemas e não sou dessa forma. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que cada um de nós tem uma estrutura. Nós somos diferentes. Talvez a maneira que eu lido com um problema é diferente da maneira que você lida em diversos âmbitos, seja no âmbito familiar, seja no âmbito profissional, até mesmo no âmbito espiritual. E existem pessoas que ainda estão sendo trabalhadas. Nós temos que entender dessa forma. A vida de cada pessoa é diferente. Essa falta de paciência com o próximo, essa falta de amor com o semelhante, né, com o ser humano, tem se estendido para os animais também. Não é só com o ser humano. O mundo tem caminhado de uma maneira assim tão violenta, e eu não digo Rio de Janeiro, eu digo no mundo. Né? Quantas pessoas às vezes estão dentro de uma igreja adorando a Deus, só que o Deus que ela está adorando não é o mesmo Deus do outro, e o outro quer que todos adorem o Deus dele, que na verdade ele nem conhece. E aí o que ele faz? Ele quer destruir aqueles que não adoram o mesmo Deus, porque todos têm que ser iguais a ele. Tá certo isso? É claro que não. E essa intolerância, essa falta de amor, já tinha sido previsto, né? Ou melhor, dito. Jesus ele nem preveu, ele disse que isso iria acontecer. Ele disse que o amor de quase todos se esfriaria. E aí a gente abre um leque para poder entender o amor de quem se esfriaria. Será que seria o amor do cristão para com Deus? Já que Deus ele deixa claro que vai haver aquele dia que vai ter uma grande fome, mas fome, mas não fome de comida. E uma sede, mas não sede de água, mas fome de ouvir a palavra de Deus. Esse dia vai chegar. Só que aí já não vai ter mais pregadores, vai faltar pregadores. Aliás, já começou a faltar, né? Quantas igrejas por aí, é só o pastor, se ele é casado, é só ele e a esposa. Ele não tem um auxiliar, às vezes tem poucos obreiros, poucos estão querendo fazer a obra de Deus. Talvez você se chateia, né, com um motorista de ônibus que te tratou tão mal. O que você tem que fazer? Simples. Observe, talvez você vá um pouco além e enxergue talvez o que aquela pessoa enfrentou naquele dia. Será que foi destratado por outros passageiros? Né? Até no seu trabalho, um funcionário está perto de você. Você, pastor, essa pessoa é tão chata, eu já não aguento mais, o que eu faço? É simples, entenda a vida dessa pessoa. Talvez essa pessoa que é fechado, que é calado, que está ali, você entenda a vida dessa pessoa. Você comece a orar, a interceder para que essa inflexibilidade venha a ser transformada, que venha a se transformar em uma pessoa flexível. A vida tornou a pessoa assim. Muitos têm corrido na maneira que a vida tem guiado, e é um erro. Por que é um erro? Porque nós temos que correr da maneira que o Senhor ele determinou para a nossa vida. Eu quero ler para você o livro de Tiago, no capítulo de número 5, no versículo de número 13, diz assim, olha, está alguém entre vós aflito? Ore. Eu quero dizer que muitas vezes o aflito, ele não consegue orar, mas que venha ter alguém ali e que esse alguém venha ser você para orar
por esta pessoa. Todas as vezes o aflito que a palavra de Deus ela nos diz não consegue ter forças para se encaminhar até a sala do trono de Deus e orar, ou talvez nem conheça o Senhor. Então que você venha orar por esta pessoa. Jesus já tinha dito que o amor de quase todos esfriaria. E esse amor não se refere somente ao amor pela obra. Aliás, no nosso próximo programa nós vamos falar disso. O amor de muitos tem se esfriado em favor da obra de Deus, né? Muitos têm se esfriado. E por se esfriar com Deus, se esfria também com o próximo. Ou seja, se perto de Deus eu chego, perto do ser humano, a criatura de Deus, eu também chego. Se eu ando com esse Deus comigo, é evidente que eu vou respeitar, eu vou amar a criatura de Deus. E Deus, ele não quer a morte do perverso. Pelo contrário, Deus quer que o perverso se converta e por ele seja salvo. Aí você diria, mas isso tudo é porque o mundo jaz no maligno. É verdade, o mundo jaz no maligno, mas o mundo continua ainda debaixo do controle de Deus. O dia que a criatura dele se volta para ele, ele coloca o amor dele nessa criatura. E a criatura que não está buscando o Criador. A criatura ainda está pensando muito em si mesmo, porque o cabelo dela é melhor do que o cabelo do outro, né? Quem tem, o cabelo dela é melhor do que o cabelo do outro. O Deus dela é o Deus verdadeiro, a religião dela, o time dela, a casa dela, o carro dela, tudo dela é melhor do que o outro. E daí vem a intolerância. Veja o caso das pessoas que morrem no trânsito, uma briga de trânsito, uma coisa tão boba, porque o outro arranhou um pouquinho, ou qualquer coisa semelhante. Essa intolerância é verdade, as pessoas estão tão distantes de Deus, tão fracas de Deus, que ela começa a responder de acordo com o espírito que está usando ela. Talvez um professor da tua faculdade que talvez esteja ali vivendo momentos turbulentos em sua família e tem descontado isso em sua turma, em sua classe, e você faz parte dessa turma, dessa classe. O que você deve fazer? Ore por esse professor. É muito melhor do que falar mal dele. É muito melhor do que simplesmente chegar e falar assim, esse professor ele não serve para dar aula, ele não sabe ensinar. Comece a interceder, a orar. Quando você começa a fazer isso, o lado espiritual ele começa a se abrir completamente. E você consegue enxergar da maneira que Deus ele enxerga. E na realidade é para nós vivermos dessa maneira. Eu repito, às vezes o aflito ele não consegue fazer o que tem que ser feito. Então tem que ter alguém que faça por ele o que é necessário fazer. Isso é o trabalho daquele que intercede. Que você, em meio a essas pessoas ou a essa pessoa intolerante que está perto de você, que você venha a cada vez mais crescer na comunhão com o Senhor. Você ore, é uma pessoa rigorosa, como diz aqui, uma pessoa intolerante, é uma pessoa que acha que tem que ser tudo certinho mesmo, e tem que ser tudo certo, mas da maneira certa. E é necessário que nós venhamos trabalhar essa comunhão em nós, com o Senhor, para entendermos o intolerante. O Senhor Jesus, ele deixa claro para nós, né? Ali no livro de João, no capítulo 3, versículo 16, o que a Bíblia está dizendo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, seu único filho. Ele amou. E quem que ele amou? Amou você, amou a mim. E o João, ele diz na sua epístola, Deus é amor. João diz mais. Falei do livro de João e agora estou falando da epístola de João. Como pode alguém dizer que ama a Deus, que ela não vê, no entanto, ela odeia o irmão que ela pode ver? É uma coisa, sabe, que se contradiz. Ama um ser que não vê, mas odeia aquele que vê? A Bíblia deixa claro, não é bem por aí. Nós, na verdade, esse mundo que nós estamos vivendo, ele está carente, ele está pobre do verdadeiro amor, o amor de Deus. Essa é a razão essa é a causa da intolerância, né? As pessoas já não se respeitam mais. De tão distante de Deus que elas se encontram, todo mundo virou inimigo.
todo mundo virou inimigo. É só o que é dela é que é interessante. É só a vida dela que é importante. Somente os direitos dela é que tem que ser respeitado. Ela não tem que respeitar os direitos de mais ninguém. Tem muita gente andando aflito, tem muita gente andando angustiado, tem muita gente andando depressivo e pelas lutas que tem enfrentado em sua vida e assim descontam em outra vida. Eu quero lhe dizer, por mais estranho que pareça que eu vou lhe dizer agora, dê glória a Deus, que essa pessoa chegou até você. Que com você seja diferente. Se com os outros, pastor, ninguém gosta de ficar perto dessa pessoa, glória a Deus que chegou até você. Porque a partir de você, essa pessoa vai ser diferente. A partir de você, essa pessoa vai ser transformada. A partir do que você faz diante de Deus, uma transformação vai começar na vida daquele intolerante. Seja um bom dia que você dá com um sorriso no rosto, seja um aperto de mão que você dá com uma sinceridade, um abraço que você dá como um afago, que isso venha transformar a vida do intolerante, a vida da pessoa agressiva em palavras, a vida da pessoa que não quer simplesmente tratar os outros com zelo, com benignidade, com uma pessoa que não é mais amável. Infelizmente, a vida transformou essa pessoa numa pessoa amarga. Mas você, e assim como eu também, que nós devemos ser pessoas doces, com a diferença do Espírito Santo em nós, para transformar aqueles que estão ao nosso redor. Tome essa missão na sua vida. Pegue isso para você. Fale assim, não, eu quero isso para mim, pastor. Então, a partir de hoje, eu vou começar a olhar diferente. A partir de hoje, eu vou olhar com uma diferença àqueles que estão ao meu redor. Quando você começa a fazer isso, aquele que é indiferente vai se tornar semelhante a você. Esse trabalho que nós temos que fazer com as pessoas. Mas é aquilo que eu falava uma certa ocasião. Quantas pessoas têm um filho e os pais não podem entrar no quarto, né? Tem ali o quarto, eu vou chamar de brócolis, né? Para não falar o nome de ninguém. Tem lá o quarto do brócolis. E o brócolis, na verdade, ele era um bebezinho, aí ele foi crescendo, e daqui a pouco o brócolis ele tem um quarto onde ele coloca na porta um adesivo: não entre, proibida a entrada, cachorro louco, aqui ninguém entra. E a coitada da mãe e do pai, para entrar no quarto do brócolis, bate na porta e ele diz, vai embora. E a mãe fala, deixa o meu menininho, eu não quero perturbar ele. E de verdade ele fala, esse quarto é meu. Só que aquele quarto do brócolis faz parte da casa em que ele nasceu. Não foi o brócolis que comprou o tijolo, não foi ele que comprou o cimento, comprou a areia, não foi ele que construiu aquele quarto está dentro da casa dos pais. E agora nem os pais podem entrar dentro daquele quarto. E infelizmente, ninguém sabe o que brócolis está fazendo lá dentro. Se ele está sofrendo com depressão, se o diabo está usando ele, com quem ele está falando na internet, com quem ele está conversando nas redes sociais, e de repente vê um grande problema, porque os pais permitiram também, né? Os pais ficaram tão ocupados consigo mesmo que deixaram o brócolis querer ser independente. O quarto é dele, tudo é dele. E assim, o brócolis, o dia que sai do quarto, ele acha que o mundo também é só dele e ele não tem que respeitar ninguém. Ô brócolis, vai buscar Jesus. Ame a Deus. A razão dessa intolerância é a falta de amor do Senhor Jesus nos corações. Que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. E aí, tem alguém intolerante perto de você? Que você venha ser um instrumento de Deus para abençoar a vida dessa pessoa. Olha, pare de olhar com os olhares de todos. Fala assim, aquela pessoa é muito chata, não quero ficar perto. Eu não quero nem conversar, não quero nem falar. Pare com isso. Que você venha ser um instrumento de Deus. Isso me recorda a Noemi. As suas noras queriam estar perto dela. Por quê? Porque ela era uma pessoa doce. Que você venha ter a doçura do Espírito Santo em sua vida, que Ele venha te guiar, te dirigir e que você venha abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Se você quiser conversar um pouco mais, porque eu quero conversar com você,
Eu estou ali na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, de número 1241, te esperando na antiga Galeria Lasca para a gente bater um papo, conversar, buscar mais a Deus em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até mais.